Olá, seja bem-vindo ao Ata Diurna, um novo podcast do Página 1, onde eu e o Pedro Almeida Vieira vamos aqui analisar alguns temas da atualidade. Pedro, quais são os temas que hoje vamos aqui analisar neste Ata Diurna? Um tem a ver com uma notícia do Página 1 de ontem sobre a situação da empresa e que, de certa forma, retrata mais um dos grandes grupos económicos de mídia em Portugal. A situação está extremamente aflitiva. Já vamos aqui debruçar-nos um pouco para explicar os motivos. O segundo tema tem a ver com uma notícia do Público sobre o facto de que, afinal, as moratórias do crédito à habitação durante a pandemia contribuíram para agravar a situação financeira das famílias mais fragilizadas. O terceiro tema tem a ver com não concretamente com as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito às Gêmeas Luso-Brasileiras, mas de uma comissão parlamentar que não foi feita por causa exatamente desta comissão das Gêmeas Luso-Brasileiras. E o quarto tema tem a ver com a divulgação de documentos secretos sobre o homicídio do presidente John Fitzgerald Kennedy em 1963, que foram agora revelados pela administração Trump. Vamos começar então pelo primeiro tema, com a situação da empresa. Nós ontem fizemos uma análise, já tínhamos começado a fazer, aliás, a Elizabeth já tinha abordado há uns tempos a venda e recompra de um edifício, exatamente, os estranhos negócios da empresa com o seu edifício. Ontem debruçámos um bocadinho mais sobre a questão das contas, porque na semana passada foi divulgado uma imparidade que teve como impacto um prejuízo de 66,2 milhões de euros. Na verdade, isto é uma situação um bocadinho de engenharia financeira, porque na verdade esta imparidade foi o reconhecimento de uma desvalorização de uma coisa chamada goodwill, que, para quem não está familiarizado, é basicamente neste caso era uma espécie de ativo fictício que justificava, digamos, um endividamento da empresa durante muitos anos. Aquilo que nós ontem falámos foi sobretudo sobre o facto de que uma coisa é a empresa, que é a holding, outra coisa são as outras empresas, as subsidiárias da empresa, como é o caso da SIC, que tem os canais televisivos e que, curiosamente, até tem dado lucro nos últimos anos e tem sido um lucro até razoável, embora esteja a decrescer nos últimos anos. Mas, de qualquer modo, desde 2019 até ao ano passado, 2024, apresentou lucros acumulados de 69 milhões de euros, só que aquilo que tem-se vindo a verificar é que tem canalizado basicamente todos estes lucros para a casa-mãe. É como um filho, é como a mãe estar a viver à conta do filho, para pagar dívidas antigas, e para além do mais, como a empresa não tem já uma situação financeira nada favorável, quem tem estado a fazer digamos, dívida, através, por exemplo, de emissão de obrigações, tem sido a SIC, que, para além do mais, portanto, tem aumentado bastante o endividamento e, para além do mais, a própria filha SIC empresta à mãe, empresa, 85 milhões de euros, que estão ali, digamos, empatados e que nem sequer se sabe qual será a solução em 2024, quando tiver que haver um reembolso. E, portanto, a situação aqui da empresa. Eu trabalhei no Expresso, a Elizabeth também, anos mais tarde, e portanto é uma pena vermos um colosso que até foi um marco da liberdade de imprensa antes mesmo do 25 de Abril, mas está de facto a cair por terra e é uma situação grave, porque enquanto não cai, faz em alguns aspectos, pelo menos eu acho, faz alguns aspectos grandes estragos em termos da credibilidade do jornalismo. O que é que tens a dizer sobre isto?
Sim, eu concordo contigo, que de facto é sobretudo preocupante ver a situação financeira de um dos principais grupos de comunicação social em Portugal. A imprensa é fundamental para uma democracia, embora obviamente todos pensem que é público, não me revejo de todo nesta imprensa, sobretudo nos últimos anos. E não me revejo muito também em muitas das posturas editoriais que o Expresso tem adotado, nomeadamente fazer manchete com manifestos políticos de candidatos à presidência, etc, etc. Portanto, tudo isso, para mim, é o antijornalismo e faz parte de um ativismo político e ideológico que não cabe aos jornalistas fazer, a meu ver. Mas, de facto, sobre este tema é preocupante e, sobretudo, é preocupante ver também a estrutura de custos da própria holding e da empresa e perceber que o caminho não é transparente, não é claro, porque agora a empresa vir anunciar que vai de novo vender o seu edifício sede em Paço de Arcos, repetir o negócio que já tinha feito em 2018 com o novo banco, agora vai repetir esse negócio depois de ter recomprado o edifício secretamente ao novo banco em 2022, numa operação opaca para os investidores e para os acionistas da empresa e para o mercado, visto que não houve nenhum comunicado na CMVM sobre esse tema, e portanto deixa-nos aqui dúvidas, e isso é prejudicial não só para o Grupo Empresa, mas também para o jornalismo e para os restantes grupos de comunicação social, que é perceber então que negócios é que vão estar envolvidos agora com este novo edifício, quem vai comprar este edifício, se será um banco, se será um fundo. Portanto, há aqui várias questões que ficam, para além de estarmos numa situação em que grupos de mídia já estão a ser subsidiados pelos contribuintes, através, nomeadamente, de uma política que foi encetada recentemente com a subsidiação de assinaturas para jovens. E, portanto, isto para além de todos aqueles subsídios encapotados através de campanhas publicitárias, através de parcerias comerciais com entidades públicas. Públicas e privadas. E privadas, claro, e privadas, e sendo que não é transparente a forma como esse tipo de subsidiação e financiamento dos grupos de mídia como a empresa acontece. Aliás, é a situação, digamos, calamitosa de muitos grupos económicos de mídia, que fazem com que depois haja a necessidade de produzir dinheiro a qualquer custo, mesmo mercadeando o jornalismo. E por isso é que vemos agora tantas parcerias comerciais e muito provavelmente notícias que surgem não pelo interesse editorial, mas sim porque por baixo da mesa provavelmente pode acontecer fluxos financeiros que passam porque a notícia é dada, ou mais, ou porque não é dada. E isso muitas vezes não se consegue provar porque, por exemplo, no caso das parcerias comerciais envolvendo entidades privadas, não temos acesso aos contratos e, portanto, não sabemos se o contrato dessa parceria envolve, por exemplo, que um pivô faça 2 ou 3 entrevistas em horário nobre a pessoas responsáveis dessa entidade, ou se sejam feitas reportagens, ou seja o que for. Claro, aliás, nós provavelmente ainda hoje, quarta-feira, publicaremos uma notícia exatamente por causa de uma questão de promiscuidade entre um órgão de comunicação social, neste caso o Expresso, e entidades públicas, onde de facto a IERC não tem aquele papel que deveria ter em termos de não permitir exatamente essas questões, essas promiscuidades que depois dão cabo da credibilidade do jornalismo. A IERC e a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista também. Mas isso já não existe, ou pelo menos em termos concretos não existe para essas coisas. Bom, passemos para o segundo tema. É uma notícia que não surpreenderá muito do público sobre a questão das moratórias do crédito à habitação. Durante a pandemia, como certamente se recordarão, e sobretudo as pessoas que tinham empréstimos bancários para a casa, foram suspensos os pagamentos, quer de capital, quer de juros, e isso deu alguma folga durante algum tempo. Obviamente, era uma folga que adivinha também, em muitos casos, da perda dos empregos, mas ia ficar tudo bem, não é? Afinal, passado agora uns tempos, chega-se à conclusão que, afinal, a moratória ainda criou uma situação
ainda agravou a situação financeira das famílias mais fragilizadas, o que não surpreende. Não surpreende, primeiro, porque já havia alertas há muitos anos, muito antes da pandemia, nomeadamente da DECO e do departamento que aborda a questão do sobreendividamento das famílias na DECO, que vinha a alertar para o facto de as famílias mais vulneráveis estarem cada vez mais a terem de recorrer àqueles cartões de crédito e a crédito pessoal para fazer face a despesas básicas, até de alimentação, ou seja, famílias que tinham que estar a poder aumentar, entre aspas, o seu orçamento mensal, recorrendo a cartões de crédito para pagar as suas compras no supermercado, a sua alimentação, mas também para pagar contas como telecomunicações ou eletricidade ou mesmo parte da habitação. Ora, criou-se aqui de facto uma tempestade perfeita que foi muito alimentada por políticas públicas e aqui poderíamos fazer um outro podcast, nomeadamente sobre o tema da habitação, porque tem sido aquele que tem trazido mais dores de cabeça às famílias, por ser aquele que ocupa maior espaço no orçamento mensal. Em todo o caso, relativamente a esta comissão, a esta questão das moratórias, o que tenho a dizer é o seguinte: estas moratórias às famílias foi sobretudo um suborno que o governo de António Costa deu, sobretudo à classe média, para aceitar e calar as medidas drásticas e anticientíficas que foram implementadas na pandemia. E falo-se especificamente de confinamentos e fechos de atividades e de escolas. Isto porque não era necessário, sem confinamento, não haveria desemprego, não haveria teletrabalho, não haveria restaurantes a fechar, nem lojas a irem à falência. Estas medidas que fugiram completamente ao protocolo e que, como se viu, tiveram danos colaterais completamente catastróficos, tiveram aqui este suborno. Portanto, o governo deu esta folga no orçamento familiar nas famílias e o que aconteceu foi que a classe média, aquela que estava benzinha, classe média, média alta, estava em teletrabalho na sua casa de campo e nós víamos no Facebook e nas redes sociais. E sobretudo os funcionários públicos. Públicos. Esses não tiveram, esses mas até... não só, Pedro, não só. Funcionários dos bancos, funcionários de serviços. Sim, mas os funcionários públicos, enquanto muitos bancos ou muitas empresas fizeram layoff, não é? Portanto, ou seja, as pessoas tiveram, em termos concretos, tiveram uma redução do salário. No caso dos funcionários públicos, ninguém teve redução do salário, mesmo quando estava em teletrabalho. O que significava que, ainda por cima, nem sequer tinham despesas, portanto, até puderam poupar. No caso das pessoas, das empresas que tiveram, muitas fecharam, muitas entraram em layoff, elas tiveram uma redução, em muitos casos brutal, nos seus rendimentos, não é? E aquilo que eu acho é que nunca se quis fazer um verdadeiro levantamento do impacto enorme em termos económicos das empresas, de muitas empresas, pequenas e médias empresas, muitas fecharam e muitas tiveram anos de prejuízo ou de redução de lucros muito brutal. Eu sempre que vejo algumas empresas em termos de evolução, Pedro, elas tiveram 2020, 2021, mesmo apesar daqueles apoios, subsídios que tiveram do Estado, tiveram quebras brutais. Pedro, em termos não se quer fazer esse balanço, como não se quer fazer um balanço sério sobre o excesso de mortalidade, porque vai-se chegar à conclusão... Isso é outro tema. É outro tema. Não, é outro tema para a seguir aqui na Comissão Parlamentar. Só estou a referir isso porque, de facto, não se quer fazer essa contabilização, porque não é só o governo de António Costa que terá que, de facto, fazer aqui um mea-culpa de todos os danos terríveis que causou nos portugueses. É porque os mídias também apoiaram isso. Portanto, os mídias não exigem e não fazem jornalismo sobre este tema, porque, de facto, nós vemos aqueles balanços ridículos dos 5 anos da pandemia, em que os balanços que alguma imprensa está a fazer... São muito alegres, aliás, eles aparecem todos a sorrirem. E a falar de heróis. Heróis do quê? Da mortalidade? Sim, heróis do quê? Da mortalidade e da miséria e da pobreza? Só se for isso, porque depois muitos tiveram que emigrar. Mas, enfim, relativamente a esta questão das moratórias, volto a dizer, primeiro foi um suborno. Segundo, beneficiou sobretudo aqueles que estavam a fazer teletrabalho na sua casa de campo e não tinham que pagar nem a casa de campo ao banco, nem a casa principal de habitação permanente em Lisboa, ou nos grandes centros, ou em Oeiras, ou fosse onde fosse. E porque depois as famílias vulneráveis, muitas delas até nem têm habitação, Sim. Elas têm arrendamento, e na altura, se te recordas, houve um apoio ao arrendamento que não funcionou.
As regras eram de tal forma absurdas que as famílias não conseguiram ter acesso a apoio de arrendamento e, portanto, tiveram de continuar a pagar as suas rendas. E é disso que estamos a falar. Quando falamos em famílias vulneráveis, estamos a falar em famílias que muitas delas nem sequer são donas ou proprietárias da sua habitação. Já sem falar de que depois culpou-se a guerra na Ucrânia, quando na verdade a inflação vem sobretudo da produção, da impressão de dinheiro durante a pandemia pelo Banco Central e que depois causou uma inflação enorme, causou um aumento das taxas de juros e, portanto, depois quando acabou a moratória, o choque brutal para o orçamento familiar, que na por cima as pessoas estavam habituadas a não ter aquele encargo mas isso foi uma das campanhas. Foi um impacto enorme, portanto, uma das não campanhas me surpreende nada disso, desinformação que houve, e eu assisti a isso a partir da redação, uma das campanhas de desinformação que houve em Portugal, e não só, na Europa também houve, mas em Portugal houve uma campanha de desinformação em torno do tema da inflação. Havia alertas graves logo em 2020, sérios, de economistas conceituados em Portugal relativamente à questão da inflação, muito antes de haver questões na Ucrânia ou conflitos ou invasão na Ucrânia. Portanto, quem não quis perceber, não quis perceber. E, portanto, depois foi fácil, assim que rebentou, houve a questão da invasão da Ucrânia, culpar a Ucrânia e enterrar, ou a Rússia, neste caso, claro, Putin, enterrar debaixo do tapete, meter debaixo do tapete a culpa, não é culpa, é a responsabilidade do governo de António Costa e de quem estava na altura a pactuar, e dos mídias também, eu devo dizer sempre, porque os mídias depois acabaram por fazer esta campanha de promoção de desinformação sobre este tema da inflação. E também por desconhecimentos, que sabemos que os jornalistas em geral não lidam bem com contas e com temas de economia. Mas só para terminar esta questão das moratórias, de facto, apesar de muitas famílias vulneráveis nem sequer serem donas da sua própria habitação, sabemos que Portugal é um recordista em termos daquilo que é a propriedade, ou seja, a compra de casa por parte das famílias. E, portanto, muitas famílias, mesmo vulneráveis, que têm habitação própria. Mas própria com encargos nos bancos. Claro. E, portanto, mas essas já estavam com a corda ao pescoço até para fazer as compras do mês. E, portanto, foi um suborno, mas é mais um empurrar com a barriga e é uma solução que podia ter sido evitada, porque a crise económica poderia ter sido evitada, como fez de resto a Suécia, se não se tivesse ido por medidas que fugiam ao protocolo em termos daquilo que seria a gestão da crise sanitária, não se tivesse fechado escolas, nem atividades, nem ter feito confinamentos absurdos e que tiveram consequências trágicas. Sim. Bom, o terceiro tema tem a ver com a Comissão Parlamentar, com as conclusões da Comissão Parlamentar do inquérito às gêmeas luso-brasileiras, por causa da aplicação do Zolgensma, que é sempre um palavrão, o medicamento, para, digamos, atenuar os efeitos da atrofia muscular espinhal. Houve um primeiro relatório apresentado pelo Chega que foi chumbado, porque apontava também responsabilidades ao Presidente da República. Depois houve votações, houve um novo relatório, portanto, basicamente o voto expiatório, embora neste caso aparentemente com muitas culpas, ficou para um dos heróis da pandemia, que era o Lacerda Salles, mas que caiu em... Heróis entre aspas, por amor de Deus. Eu estou a dizer com ironia. Não sei se será um vilão da pandemia, eu acho que vamos passar o Lacerda Salles, que terá feito, ou mandado fazer mexido os primeiros cordelinhos para que as gêmeas fossem recebidas pelo hospital. Mas, de qualquer modo, para mim esta comissão parlamentar acaba por não surpreender, digamos, uma daquelas questões críticas do nosso país que é a cunha, não é? Mas eu venho com este tema exatamente porque eu recordo-me que isto foi uma decisão do Chega de fazer esta comissão parlamentar e que acabou por substituir uma das promessas que o André Ventura fez e que, na minha opinião, teria sido muito mais útil para o país, que tinha a ver, e ele prometeu, dizia que ia fazer, que era um inquérito ao excesso da mortalidade em Portugal depois da pandemia.
durante a pandemia, para verificarmos se aquilo eram mortes causadas pelo SARS-CoV-2 ou à boleia do SARS-CoV-2 tinham sido metidas outro tipo de falhanços em termos do Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo o excesso de mortalidade pós-Covid, porque até 2023 tivemos um excesso brutal de mortalidade por Covid, não apenas nos idosos, mas também em alguns grupos etários de jovens, e o próprio Página 1 falou sobre isso em diversas notícias, sem que alguma vez tivesse feito um apuramento sério. A Escola Nacional de Saúde Pública ainda fez um relatório miserável para apagar os vestígios, não é? E não se compreende, continuo sem compreender como é que Portugal tem bases de dados de informação tão boa como é o SICO. Nós conseguimos saber em tempo real a causa das mortes que vão ocorrendo e não se faz estudos sérios. Também quero recordar que, por exemplo, o próprio Página 1 tem, ainda a correr, já vencemos em primeira instância e segunda instância, Supremo Tribunal Administrativo, o acesso a uma base de dados sobre os internamentos hospitalares. A Administração Central do Sistema de Saúde continua a recusar. Está um pedido em tribunal que ainda corre, porque depois os tribunais são desta lentidão. A última foi que tinham que notificar os dirigentes da Administração Central do Sistema de Saúde para responderem, digamos, ao nosso pedido para a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória enquanto não nos dessem, sem ser mutilado, a base de dados, e o Tribunal, em vez de notificar para a sede da Administração Central do Sistema de Saúde, notificou os dirigentes para o endereço do Página 1. Portanto, eles não foram notificados. Não foram notificados, portanto, foram mais 2 meses perdidos e, portanto, andamos um bocadinho nisto. Tu achas que isso foi de propósito ou foi sem querer? Não faço a mínima ideia. Eu acho que no meio disto tudo há muita incompetência. Eu acho que há, sobretudo, incompetência. É porque notificar responsáveis Não, quer dizer, chegaram da lá... Administração Central de Saúde para a sede de um jornal parece-me um bocadinho... É um absurdo, tudo isto é um absurdo, a lentidão, quer dizer, nós estamos com processos de intimação no... Mas achas que é de propósito ou achas que... Não há responsabilização, porque obviamente há aquele engano, não acontece nada, perderam-se 2 meses, manda-se outra vez uma carta. Pronto, portanto, nós quando informámos o juiz de que tinha havido aquele erro, ele simplesmente notifica-se outra vez. Portanto, isto vai andando assim. Pedro, em relação tanto a esta comissão de inquérito, ao caso das gêmeas, como a este caso que estamos aqui a relatar, que é não se consegue ter acesso a uma base de dados que deveria ser pública, não se consegue fazer investigação, não há vontade política, mesmo do Chega ter voltado atrás com o anúncio que tinha feito de exigir uma investigação ao excesso de mortalidade, que é catastrófico em Portugal, devo dizer, meteu-se este tema debaixo do tapete como se não existisse. Isto, se fosse numa outra altura, seria uma emergência nacional. O nível de mortalidade que tem existido no país e que existiu naqueles anos era uma emergência nacional. Sim, ainda agora houve, por causa dos casos dos problemas no INEM, houve um sururu enorme. Pronto. E, no entanto, podem ter morrido, e provavelmente morreram, por causa disso, 5, 10, 20 pessoas, o que seja. Não foram milhares, não é? No caso do excesso de mortalidade, por falhanço do Serviço Nacional de Saúde... E das políticas de saúde, não é? Das políticas de saúde. Sim, da forma como foi gerido o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia. Não estamos a falar de 10, 20 ou 30 pessoas, estamos a falar de milhares de pessoas. Exatamente, sim. E, portanto, o facto de nós nem sequer... Mas a questão nem sequer tem a ver com responsabilizar alguém. Eu não quero estar a responsabilizar a Marta Temido ou a Graça Freitas, quer dizer, é aprender com os erros. Para não se voltar a repetir, não é? Se nós não nos apercebermos, nós continuamos a não querer aprender onde é que se falhou, em que setores, quais foram as doenças em que as pessoas morreram mais, quais foram os serviços que não tiveram uma intervenção e que podiam ter tido uma intervenção... para que numa nova pandemia se possa fazer bem e melhor. Claro, não é? Aqui quer-se pôr debaixo do tapete, esquecer... Tudo que não é mediático não interessa, porque está sempre com medo de responsabilizar alguém. Talvez porque se vai querer repetir as mesmas políticas erradas e matar mais população, se calhar é porque só pode ser isso, quer dizer, se não se quer aprender, se não se quer mudar nada,
então alguma coisa se passa. Eu discordo em relação ao que disseste. Eu sou a favor da responsabilização. E eu sou a favor da responsabilização por um motivo. As pessoas têm os seus cargos, independentemente de se estar perante uma emergência sanitária. Era importante dizer quem é que tomou certas decisões e não simplesmente culpar a União Europeia ou a Comissão Europeia ou a Organização Mundial de Saúde, seja sobre o que for, porque a população é portuguesa e nós temos um governo e elegemos pessoas em Portugal e, portanto, eu sou a favor da responsabilização, até porque sem a responsabilização, o que é que garante que no futuro não haverá de novo o mesmo tipo de políticas, seja numa crise sanitária, seja no que for? É óbvio. Não, Se ninguém for chamado à responsabilidade, pelo contrário, até serão promovidos ou serão considerados heróis, falsos heróis, não é? Heróis com os santos de pés de barro. E relativamente a esta comissão de inquérito, não me surpreende, faz parte desta política de não se querer responsabilizar. Ninguém é responsabilizado. É óbvio que ele dali Cunha, quer dizer, desde o início, vamos pelo princípio filosófico de Occam's Razor. Qual é a probabilidade mais simples? É que irmãs gêmeas venham do Brasil e de repente consigam um medicamento dificílimo, caríssimo, cadeira de rodas, quando há crianças portuguesas na lista de espera e não conseguem, por amor de Deus, é preciso uma comissão de inquérito a gastar dinheiro para isso e a gastar tempo. Aliás, nós temos, julgo eu, uma Procuradoria-Geral da República exatamente para situações dessas, ou seja, se aquilo tem razões ou motivos para se abrir um processo judicial, abre-se um processo judicial na Procuradoria-Geral da República, até porque a consequência disto é nenhuma, porque na verdade, se nós formos a ver, havia um relatório e o relatório foi chumbado. E, portanto, na verdade, aquilo a decisão... Isto é gozar connosco. Eu peço desculpa, isto parece aquele programa. Isto é gozar com quem trabalha. Desculpa lá, eu termino, eu para mim não tenho mais nada a dizer sobre isto. Isto é gozar com quem trabalha. Só podem estar a gozar. É óbvio que houve Cunha, isso deixa, quer dizer... Mas isso estava logo era à óbvio, vista desde o início, não é? Tem é que se arranjar uma solução para todas as outras crianças. E aliás, já agora foi um trabalho de investigação jornalístico, não é? E, portanto, no caso da Sandra Felgueira, e, portanto, foi o bom jornalismo que fez chegar ao conhecimento público esta situação. E era bom que pudéssemos ajudar todas as crianças do mundo. Atenção, coitadinhas das meninas e daquela família. Se existe um medicamento... Agora, eu também coloco aqui o tema que tem que ser abordado, mais uma vez, que é o tema dos custos da medicação, da relação entre os Estados dos vários países e as farmacêuticas, como é que são fixados estes custos, como é que há um medicamento que custa milhões de euros... Quem é que financiou? Muitas não, o próprio Infarmed esconde os valores que são pagos, isto ficou-se a saber, esconde os valores que são pagos por determinados medicamentos, porque aquilo é feito, como é um medicamento que custa, em alguns casos, centenas de milhares ou milhões de euros, aquilo agora, neste caso do Zolgensma, é definido em função dos objetivos, ou seja, do endpoint, ou seja, se alcançou um determinado, imagina, as crianças melhoraram, infelizmente não dá para melhorar muito, mas melhoraram, pagas X, se não melhoraram, pagas só Y, se morreram, pagas só Z, pronto, e portanto, mas não se sabe este valor, portanto, a opacidade com que estas questões de milhões são tratadas, e os hospitais compram milhões e milhões e milhões e milhões de euros de medicamentos. E este setor, médicos e este setor da saúde é onde flui mais dinheiro e onde muitas vezes os negócios são muito opacos. Por um motivo, Pedro, porque a opacidade evita e impede uma coisa que é fundamental em qualquer democracia e Estado de Direito, que é a responsabilização. Exatamente, sim. Bom, por falar em divulgar documentos, tivemos a divulgação, portanto, vamos aqui fazer contas, 63 anos depois, não é? Ou 62 anos depois, de documentos sobre o homicídio do John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos na altura, e que agora julgo que também serão divulgados os documentos também do assassinato do Robert Kennedy,
julgo que em 66 ou 68, agora não me estou agora a recordar do ano exato. O que é que tens a dizer sobre isto? Isto foram mais documentos, já tinham sido divulgados alguns, mas estes são documentos que estavam considerados como classificados, ou seja, eram confidenciais, eram secretos. Eu sempre defendo que deve haver uma transparência, nomeadamente em temas que dizem tanto respeito à opinião pública, como é este o caso de que foi o assassinato de um presidente tão emblemático. Ainda estão a ser analisados os documentos que foram divulgados, mas há de tudo. Há documentos que falam sobre o envolvimento da CIA com órgãos de comunicação social e os mídia em vários países. Há casos em que se fala das ligações da CIA com os serviços de informação israelitas, e portanto há aqui informações importantes, e penso que vai ser muito, muito importante também a divulgação de documentos que são necessários, ainda estão classificados como confidenciais, relativamente ao assassinato do senador Robert Kennedy, que é pai do atual procurador-geral. Exatamente, e que é de facto é positivo também, porque toda esta divulgação destes documentos confidenciais estão a surgir numa altura em que está um Kennedy como, digamos assim, secretário de Estado da Saúde nos Estados Unidos, e que é sobrinho do falecido presidente norte-americano e filho do senador que foi também assassinado. E, portanto, não deixa de ser também simbólico que haja agora transparência. Aliás, tal como o próprio Kennedy, enquanto, digamos assim, responsável pela área da saúde nos Estados Unidos, também irá trazer certamente muita transparência àquilo que têm sido as políticas e os gastos na área da saúde. É claro que sempre alvo de muitos ataques e campanhas enormes de desinformação em torno dele, o que já seria de esperar, porque estamos a falar de lobbies muito poderosos. A seguir ao lobby do armamento, o lobby das farmacêuticas, que aliás estão muito interligados, acaba por são lobbies muito poderosos financeiramente, e portanto estas campanhas de desinformação são mais do que esperadas, nomeadamente chamarem-no de anti-vacinas, que é completamente falso, mas que não, e funciona. E responsabilizá-lo pelo surto de sarampo, que são, pelo menos até 6 de março, é normal essas campanhas. Eram 222 assim, sobretudo, casos, e aliás, eu até estava para escrever uma notícia sobre isso. Fiz um editorial e depois o nosso Serafim fez uma ranha delas, porque até o Dr. Filipe Freud disse que aquilo era o maior surto desde 2015, e de facto vai-se a contar, e a menos que o 222 seja maior que o 1000 não sei quantos que houve. Mas o Serafim falou sobre um outro personagem que também escreveu sobre isso, não foi? Que já nem... Não, foi o Filipe Freud, foi o Filipe Freud, porque o Filipe Freud veio dizer, escreveu... Mas não foi o David, não. Não, isso foi o editorial que eu escrevi, exatamente, que vem da mesma linha, Sim, mas já agora o Filipe Freud escreveu assim, o Filipe Freud que agora é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, portanto, que é, digamos, uma das sociedades médicas com maior promiscuidade com o setor e ele farmacêutico, próprio, não é? E ele também, próprio, individualmente, portanto, através que agora, da sua empresa também. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia tenha ainda mais proveitos, embora eu acho que eles, depois da pandemia, todas as sociedades médicas viram os seus financiamentos decaírem, porque mas, já não eram tão Pedro, não úteis, querendo promover um personagem que vive tanto, que ganha mas tanto dinheiro ele dizia, mas agora ele dizia assim: partilha algumas ilustrações da intervenção a liderar o combate da maior surto de sarampo desde 2015 nos Estados Unidos, e que já contabiliza 2 óbitos não vacinados. Pronto. Isto a situação é bom, por um lado, lembrar que os Estados Unidos não são propriamente um país conhecido por ter um sistema de saúde muito bom. Só para termos uma ideia, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos é 50 vezes acima da nossa. Mas isso não interessa nada ao Filipe Freud, não é? Mas o curioso é que eu depois fui ver os dados do CDC, não é? E na verdade há 222 casos, não é?
E ele diz que era o maior, não é? Pronto. Mas em 2018 houve 381, portanto, se ficamos a saber Então não é o maior. através do Dr. Filipe Foz que 222 é maior que 381. Em 2019 houve 1274, e portanto ficamos a saber que 222 para o Dr. Filipe Foz é um valor superior a 1274, e em 2024, portanto, no ano passado tinha havido 285 casos, portanto, por todo o ano, embora os surtos aparecem e depois aparecem. Portanto, também ficamos a saber que o 222 para o Dr. Filipe Foz é maior que o 285. E, portanto, isto é ciência também que nós temos. Não é ciência. Ciência entre aspas. É o mesmo que se passa com os ataques ao Kennedy. É perfeitamente normal que existam, porque personagens como Filipe Foz ganham muito dinheiro com as farmacêuticas e muitos órgãos de comunicação social ganham muito dinheiro com farmacêuticas. Atenção, eu adoro medicamentos e farmacêuticas. Eu uso muitos medicamentos e sou cliente de muitas farmacêuticas cá em casa, tanto para mim como para o resto da família. E também sou adepta de vacinação. Agora, querer transformar em factos aquilo que é fictício e que é desinformação é que não pode ser. Isto nem é desinformação, nem é interpretações enviesadas. Não, isto é simplesmente desonestidade intelectual. E isto, mesmo assim, estou a elogiá-los, porque estou a considerar que eles são desonestos intelectuais, mas eu acho que intelectualidade aqui nesta gente não há muito. Antes tu precisavas de facto, e tem a ver com esta divulgação destes documentos confidenciais sobre os assassinatos de Kennedy e do senador Robert Kennedy. Aqui a questão é que, ou mesmo de Luther King, que também vão ser divulgados documentos confidenciais sobre o assassinato de Luther King. Sobre estes temas, tu antes tinhas a ideia que de facto ficava tudo muito confidencial nos serviços de informação, os serviços de informação é que faziam as campanhas de desinformação e de ataques a certas personalidades. Hoje não precisas disso. Tu hoje tens muitos dos mídias a fazer isso de borla entre aspas, não é? Havendo esta ligação a lobbies e recebendo dinheiro por isso para depois ter estas posturas ideológicas, que não são ideológicas, são mesmo de fazer desinformação. E depois tens estes personagens... Ou tipo de ataques, por exemplo, ainda hoje, estranhamente, nós tivemos um ataque informático no Página 1, quando, por acaso... A notícia sobre a empresa estava com perto de 2.000 visitas em 30 minutos e, portanto, tivemos uma espécie de ataque e deu para perceber que houve acessos artificiais e, portanto, o site esteve bloqueado durante alguns minutos. E faz parte, isso faz parte desta... Claro. Quer dizer, quem quiser fazer jornalismo, quem não for um alinhado com estas táticas de ataques com base em mentiras. Quem quiser fazer jornalismo, quem quiser fazer investigação, ou mesmo quem quiser fazer política de forma honesta, vai encontrar uma barreira que é um status quo instalado e protegido com muito dinheiro. E isso não é aqui só. Tu tens, ao nível da União Europeia, infelizmente, esse tipo de sistema instalado. Eu não gosto de chamar sistema. Eu prefiro falar, de facto, num status quo que está instalado. E que tem que ser desmontado, tem que ser substituído, tem que ser desconstruído e, de facto, passar a transparência, a honestidade, os dados serem públicos. De facto, tem que passar a ser a norma. Em relação à imprensa e ao papel que a imprensa tem tido neste tipo de campanhas, tem que se resolver aqui um bocadinho também. Acho que vai passar por alguns órgãos de comunicação social serem extintos, outros ainda irão andar aí a definhar, mas eu penso que é uma questão de tempo até também os leitores e o público se aperceberem, começarem a separar o trigo do joio e perceberem que há o jornalismo e há propaganda. Bom, ficamos por aqui, Elizabeth. Regressamos com mais uma ata diurna, provavelmente na próxima sexta-feira. E falámos aqui para aí de uns 12 temas, não é? Não foi exatamente, só... mas isso, começamos os 4 temas que se anuncia quando leem a entrada deste podcast. Geralmente depois isto vai diversificando para outros temas. Portanto, há sempre temas aqui no ata diurna. Até breve, obrigada.